alguma pergunta a mais? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Carol? Eu tenho uma pergunta. O que vocês, com certeza, para ir nessa vida, nesse caminho, vocês tiveram que largar muitas coisas. O que foi mais difícil para vocês largar? Qual foi a que vocês estavam mais apegadas? Para mim foi a minha família. Acho que a família que pesa mais na hora de decidir a vocação. Pelo menos no meu caso. Eu fui criada numa família onde nós éramos muito próximos uns dos outros, né? Onde nós éramos muito juntos. Então, minha mãe sentiu muito. Então, na hora de decidir pela vida religiosa, eu tive que pensar um pouquinho em relação a deixar a minha família. Mas, quando você decide fazer a vontade de Deus, não há nada que te impeça de você seguir a vocação. Por coincidência, para mim também foi a família. E eu entrei, tinha acabado de fazer 18 anos, tinha terminado o magistério. Eu sou de uma família de 8, hoje não existe família desse tamanho. Então, 4 mulheres e 4 homens, e eu sou mais velha, era a primeira que saiu de casa. Então, foi muito difícil para meus pais, especialmente para minha mãe, mas eu acho que essa união, família muito unida, e atualmente a gente pode se reunir periodicamente. Tenho também um sobrinho padre, ele é religioso, ele celebra, a gente se reúne, é muito bom, mas o resto do mundo a gente está distante. Mas Deus é a força e nós adquirimos outra família também. Alguém tem mais uma pergunta? Pode levantar a mão, se tiver pergunta, pode levantar a mão a qualquer momento, tá bom? Mais uma pergunta, Mana? Eu tenho mais uma dúvida. Muitos jovens não se veem na vocação religiosa, na vocação do padre, não se veem numa vocação diferente, porque acham que são pessoas de outro mundo, que escolhem isso. Conte um pouquinho para nós, assim, especialmente para os jovens que estão aqui, como que foi a vida de vocês de jovens, como vocês eram quando eram jovens, como vocês viviam a rotina de vocês, o que vocês faziam. Olha, minha gente, eu era muito espoleta. Gostava de dançar, mas demais da conta mesmo. Então eu me lembro que meu pai, quando eu falei de ir para a vida religiosa, meu pai disse assim: filha, como é que você vai fazer no convento e você gosta tanto de dançar? Eu não falei, eu vou dançar nem que seja com o cabo da vassoura. E isso eu fazia N vezes, né? Bronzeada e tudo aí, varrendo pra casa lá, né? Gostava demais de ir ao cinema, né? Porque no meu tempo de juventude eu não tinha televisão, internet, né? Então eu gostava demais de ir ao cinema e gostava demais de dançar. Mas eu gostava demais de ler as coisas de Deus. Então o que eu fazia? Eu ia sempre a retiro. No carnaval não podia pular carnaval. Aí eu ia nos aperitivos carnavalescos. Mas era interior, aquela quantidade assim, tinha meus irmãos, meus filhos, minhas primas. Então era um ambiente saudável, sabe? Muito lindo mesmo. Então, seria assim normal, né? Então passeava, mas quando esse chamado forte de Deus veio para o meu coração, aí, então, tudo isso ficou bacana. Também tive uma vida normal, eu continuo normal, não só normal. Como todo jovem, também saía, me divertia, fazia faculdade, trabalhava. Tinha uma vida toda completa, como todos vocês. Só que, livremente, eu decidi escolher uma vocação religiosa, né?
deixo por amor a Deus. Não que eu não quisesse. Eu poderia estar lá, mas hoje eu deixo tudo isso por amor a Deus, para seguir a minha vocação. Mas a vida também é normal, de uma pessoa normal, os sentimentos de pessoas normais. Então, isso é bem legal ver esse lado de que o religioso, o padre, aliás, nossa atenção na roda vocacional, esses dias eu mostrar isso, a vida do religioso, a vida do padre, é uma vida normal, mas uma vida com Deus. Não deixando de ser uma vida normal. Aliás, a normal parece mais a vida sem Deus, né? Porque se Deus nos criou, Deus nos fez, mais o normal seria estar sem Deus. Como que é essa relação com vocês, a parte de oração? Como que é a rotina de oração de vocês, a vida de oração, a espiritualidade? Como vocês cultivam isso? Porque só com Deus é possível a vocação, essa vida religiosa. No instituto onde eu faço parte, na nossa casa, que é uma casa de formação de noviciado, é um tempo intenso de oração também para os noviços, né? Que vão se preparar para a profissão religiosa. Então nós acordamos de manhã, então temos uma oração da manhã, temos o estudo da palavra, cada um individual, e no decorrer do dia também, ao meio do dia, a gente tem a nossa oração comunitária. Durante a tarde tem os estudos, leituras. À tarde a gente tem uma oração comunitária também, que se chama das vésperas. Depois tem o jantar, geralmente a gente também faz uma oração do texto à noite, ou durante a tarde, e à noite a gente tem uma oração final para dormir. Então o nosso dia é repleto de oração. Só que na nossa vida religiosa, na vida consagrada, não basta a oração com a comunidade, né? A oração é você estar com Deus a todo momento. Então no serviço, né, no trabalho diário da casa, também o trabalho tem que ser uma oração, né? Nossa vida tem que ser uma vida de oração, não só nos momentos que estamos com a comunidade, mas no momento entre eu e a minha função, entre eu e o meu trabalho, onde eu vou nutrir a minha vida com Deus. Essa parte que a Ana Maria falou, então parte bem desse tipo mesmo, especialmente quando nós temos as comunidades que são, eu já morei bastante tempo em comunidade vocacionada e também no noviciado, esse tipo de formação. Agora, quando nós estamos numa outra comunidade, depois de nós termos compromissos nossos, termos pronunciado os votos, então aí nós estamos numa comunidade que se organiza o horário conforme a missão apostólica que nós temos. Então nós temos de manhã, bem cedo, a oração comunitária, temos a oração pessoal e depois temos o tempo que nós nos dedicamos à nossa missão apostólica, que seja em escola, com crianças carentes, com pessoas idosas ou em outras atividades também. E sempre fechamos o nosso dia com uma oração que nós recolhemos em preparação para o nosso dia seguinte. E gostei muito do que a Maria disse, e todo cristão seria importante também. Durante o dia também você está ligado a Deus, porque não basta aquele momento de oração, mas você está ligado a Deus durante o seu dia. Tem mais uma pergunta? A última pergunta, então, para encerrar nosso programa. Muito obrigado, irmã Lúcia, irmã Maria, por esse momento de partilha de vida, de abrir a vida a nós. A última pergunta para encerrarmos. Vale a pena? Vocês se sentem realizados nessa vida? Com certeza. Não tem outra palavra para dizer. Vale a pena. Vale a pena ser de Deus, vale a pena se entregar a Deus, vale a pena ser livre de Deus. Então, tenho várias primaveras, verões, outonos e invernos, como irmã, mais velha do grupo, eu digo, vale a pena. É muito bom a gente entregar-se a Deus, deixar Deus trabalhar na gente, e a gente aprende muito também no relacionamento com as pessoas,
vocação que nós temos. E nós também levamos vida comunitária. Vamos a gente lembrar oração, consagração, vida comunitária e missão, que é a nossa parte. Volto a fazer aquele comercial, que depois a tia Edna vai ver de colocar aí o convite, com aquele despertador grande, né? O despertar missionário jovem, preparar meninos e meninas, né? Então, que vocês podem também se dedicar com todo amor para serem missionários como leigos ou qualquer lugar. Então agradecemos mais uma vez, Irmã Lourdes, Irmã Maria. Agradecemos a cada um de vocês que estão aqui para nos acompanhar, você que nos acompanha pela internet também, para nos ajudar no YouTube. Então, uma salva de palmas para as nossas irmãs. Muito obrigado. E tenhamos todos uma boa noite. Fiquemos com Deus na hora vocacional. Nós terminamos por aqui. Muito obrigado.